Hoje é Provérbios. Provérbios capítulo 8. Ok. Provérbios capítulo 8, pessoal. O oitavo capítulo, ele vem narrando aqui, ele é narrado, na realidade, pela própria sabedoria, que, mais uma vez, está personificada nesse texto bíblico, né? É feito através de símbolos, chamando essa pessoa ou a sabedoria como se fosse uma entidade, aqui como uma outra pessoa. Mas obviamente, o texto ele fala através de símbolos que deveríamos chamar, ou ela está chamando e buscando as pessoas. E o chamado da sabedoria está disponível para quem deseja ser feliz e ter viver a vontade de Deus. Ontem, aqui em casa, nós estávamos com mais ou menos uns 30 jovens aqui do meu distrito, e vieram aqui em casa, né? Sábado passado, foi o pessoal do Brasilândia que veio aqui, o corpo de ancianato, a equipe toda vieram aqui almoçar, foi uma alegria só. E nessa quinta-feira fizemos o PG Jovem aqui em casa. E eu fiquei muito contente em ver aqueles rostinhos dos nossos jovens ali, tudo sentado no meu sofá, na sala, outros no chão. E faltava só descer alguém do teto ali para poder estar com a gente. Que eram muitos ali, 30 na minha sala. Mas foi muito bom estar com eles ali, com os nossos jovens. E eu falei a eles sobre esse tema da sabedoria a eles, a importância de serem jovens que sejam valorosos, né? Jovens que se posicionam. Falei a eles ali que Deus iria levantá-los como pessoas corajosas, mas eles precisavam ser diferentes, assim como José foi diferente, porque eles eram muito valiosos para Deus, eles foram chamados pelo Senhor para poder pregar o evangelho e salvar as pessoas. E eu fiquei feliz em tê-los aqui. E falei muito a eles sobre a importância de buscar a sabedoria. O capítulo 8 vem falando também a vocês sobre essa importante, porque esse não será um convite meu. Esse é um convite da própria sabedoria para vocês aqui. Primeiro versículo até o versículo 6 vem um convite da sabedoria. Depois, a excelência de você ser sábio. A eficiência de ter ela na sua vida se tornará você uma pessoa mais eficiente. E a eternidade da sabedoria, porque ela está em todo o ambiente. E no final, eu vou estar falando sobre o resultado de ser sábio. Bem, eu julgo que vocês, ao ouvirem o sermão de hoje, precisam buscar a sabedoria. Será que você tem buscado a ela, a sabedoria? Bem, eu quero que vocês estudem na casa de vocês o capítulo 8, porque ele fala muito. O capítulo 8 é muito bom. Veja como ele começa. O convite que a sabedoria faz. Por acaso não clama a sabedoria? E o entendimento não faz ouvir a sua voz? A sabedoria se coloca no topo dos lugares elevados, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, junto aos portões, à entrada da cidade. A entrada dos portões, ela está gritando. E para vocês, homens, é para vocês, homens, que eu clamo. A minha voz se dirige aos filhos dos homens. Vocês, ingênuos, entendam a prudência. Vocês, tolos, entendam a sabedoria. Escutem, pois falarei coisas excelentes. Os meus lábios dirão o que é reto. Perceba, querido irmão, que a sabedoria começa a estar em cima de uma montanha e ela sai dos portões da cidade e começa a gritar: Vocês, homens, eu clamo, a minha voz se dirige a vocês. Vocês que são ingênuos, sem noção, vocês que são tapados, vocês que são jovens demais, vocês que deveriam ter estudado mais, entendam a prudência. Andem em prudência, vocês tolos, entendam a sabedoria. A sabedoria, ela chama aqui de forma insistente para que todo mundo venha, venham até a sua presença. Venham até a minha presença aqui e aprendam o saber e se coloquem nas estradas, ela se colocando aqui nas estradas, a caminho, esperando encontrar pessoas que desejam ser sábias. Ela se coloca nas estradas procurando e fazendo transformações.
Quando nós cometemos aqui muitas vezes erros, nós acabamos dizendo: eu não sabia, e se eu soubesse, eu não teria feito isso, se eu soubesse, eu não teria feito aquilo. Isso acaba comprovando a necessidade de buscar o conhecimento para você saber. Porque boa parte dos problemas que a gente enfrenta é porque nós não buscamos a sabedoria ou mesmo a prudência. Não fomos prudentes no falar, não fomos prudentes no agir, não avaliamos diferente, por isso que algumas pessoas chegam a dizer que não sabiam, que, puxa vida, se eu soubesse, eu não teria feito assim, deveria ser mais prudente. O que fazer? Somente a sabedoria pode nos proporcionar isso. E por isso, a sabedoria faz um convite a você no capítulo 8 para que você a busque, como se ela estivesse gritando para buscar você. Existe também a excelência da sabedoria. Veja o que ela continua dizendo. Porque a minha boca proclamará a verdade. Versículo 7. Os meus lábios detestam a maldade. Todas as palavras da minha boca são justas. Não há nelas nenhuma coisa torta, nem perversa. Todas são retas para os que têm compreensão e justas para os que acham o conhecimento. Aceitem o meu ensino em vez da prata e o conhecimento em lugar do ouro escondido, porque a sabedoria é melhor do que as joias, e tudo que se possa desejar não se compara a ela. Veja que o texto bíblico declara que a sabedoria ela é muito importante. Não só importante, mas nada se compara a ela. O cara fica buscando o ouro e a prata, o cara fica buscando um monte de coisa, mas ela diz assim, ó, o meu ensino, a minha sabedoria, ela é mais valiosa do que o ouro e a prata. Olha, talvez você, se for muito bem de posses, ainda assim não vai sentar com os grandes do mundo, mesmo você sendo alguém de posses. Mas se você for alguém de sabedoria, é provável que você sente com os reis. Então a sabedoria, ela é muito mais valiosa do que o ouro e a prata. Lembre-se, por exemplo, que os jogadores de futebol que ganharam muito dinheiro em suas vidas, boa parte deles estão sem recurso financeiro, em bancarrota, mesmo eles tendo ganhado muito dinheiro na vida. Por que eles estão assim? Porque lhes faltou o quê? Sabedoria. Você vê, por exemplo, algumas pessoas que ganharam na Loto Sena aí nessas casas de premiações aí do governo, as pessoas que ganharam na Loto Sena, o que acontece com elas? Muitas delas ainda continuam pobres, hoje mesmo tendo ganhado um grande dinheiro. Por que isso acontece? Porque lhes faltou sabedoria. Compraram casa para um, compraram não sei o quê, fizeram um monte de coisa, lhes faltou sabedoria. Então, para você, a sabedoria, ela tem mais valor do que o dinheiro. Só que você, todos os dias, acorda de manhã cedo para acorda no horário para chegar no horário no seu trabalho para ser alguém bom ali, fazer de forma correta ali o trabalho e tudo, mas você não acorda cedo para buscar sabedoria, então você está trocando o seu tempo por um valor bem mais barato. Está trocando seu tempo por dinheiro, quando que você deveria multiplicar o seu tempo. Como é que eu faço, pastor, para multiplicar o meu tempo? Você precisa colocar outras pessoas no seu lugar para trabalhar, para que você tenha mais tempo para fazer as coisas que realmente você quer. Existem formas de você multiplicar o tempo. Existe forma de você buscar o tempo do futuro para o tempo do presente. Quando você entende, por exemplo, o aspecto do equity, você consegue buscar coisas do futuro, bens do futuro para o tempo presente e ainda tem um bônus de poder viver o tempo todo. Então, você tem que entender sobre esse tema da sabedoria. Senão, você corre sérios riscos de perder muito. É um fato de que a sabedoria ela é excelente, melhor do que tudo que existe na vida. Por isso, precisamos nos empenhar a buscá-la incessantemente a cada dia com algo precioso, como diz o autor aqui, para que a gente possa desejar. Você tem que buscar a sabedoria como se fosse algo precioso que você está desejando a ela. Se esforce para ter a sabedoria.
E ela vai vir não somente a ela, mas não vem só a sabedoria nunca vem sozinha, vem ela e mais outras entidades, outras pessoas. A pessoa cheia de riqueza, se não tiver sabedoria, logo perderá o que tem. Por outro lado, se alguém não tiver nada, mas buscar sabedoria, conquistará todos os sonhos. Por exemplo, eu já vi pessoas que eram empresários e perderam tudo, entraram em bancarrota. E ele tinha a sabedoria, a expertise. E então essas pessoas conquistaram tudo de novo e ainda fizeram mais. Lembra de Jó? Jó deveria ser um cara muito sábio, porque ele perdeu tudo e depois ele conquistou 10 vezes mais as coisas que ele perdeu. Então, na realidade, o que traria o dinheiro para ele não era outra coisa senão a sabedoria que ele tinha. O que vai te trazer a paz, o que vai te trazer a bênção, o que vai te trazer o enriquecimento, o que vai te trazer a garantia, não é outra coisa senão a sabedoria. Então, mais do que você buscar o ouro e a prata, e você deve acordar cedo, você deve ser uma pessoa que vai até o seu trabalho, fazer suas atividades. Eu proponho hoje, à luz de Provérbios, que você busque a excelência da sabedoria, porque se você a buscar, você vai ter as outras coisas com você. Por exemplo, a eficiência da sabedoria. Ela continua dizendo: Eu, a sabedoria, moro com a prudência e disponho do conhecimento e dos conselhos. Ó, a sabedoria mora com quem? Com a prudência. Prudência é aquele que faz as coisas do Senhor. Eu, a sabedoria, moro com a prudência. Sabe? Eu, com a sabedoria, tenho sensores. Eu já falei para vocês que eu tinha falado para o Pedro sobre ter sensores. Quanto mais sensores você tem, mais você consegue ver as coisas. Mais você consegue. Sabe aqueles carros tecnológicos que tem muitos sensores? É o airbag, é sensor da chuva, é sensor ali da água, é sensor da gasolina, é sensor do óleo. Quanto mais sensores você tem, mais, como eu posso dizer, melhor você anda. Você sabe das coisas. Eu sei que ter muitos sensores talvez te faça ser mais chato, mas você vai enxergar mais. Você vai entender mais, sabe? Ah, esse carro tem muito sensor aqui, só pode ser levado em tal tipo de mecânico, porque ele é cheio de sensor, ele é cheio de coisa. Agora, se você pegar um Fusquinha, não tem muito sensor. Se não tiver cebolinha ali, não tiver nada, você vai andando. Não tem nenhum potenciômetro da velocidade. Vai andando, vai de qualquer jeito, a gente nem sabe, mas vai-se embora. Você precisa ter mais sensores. Sensor para saber falar no momento certo, sensor para poder se calar, sensor para você entender as coisas, sensor para que você possa saber o que Deus quer, porque Deus fala, mas você não tem um sensor para captar. É possível, e saiba que eu estou sem meu celular aqui, mas o celular que a gente tem, ele tem sensores aqui dentro que captam. Ele tem, esse aqui é um celular velho, sensores que captam a energia, que captam as ondas das radiofrequências das torres aqui, sensores. Deus fala com você, mas você não entende. Tá te faltando o quê? Prudência, sensor. Eu moro com a prudência e disponho do conhecimento dos conselhos, do conhecimento e de conselhos. Ó, ela dispõe do quê? De conhecimento. Se você buscar sabedoria com a prudência, porque ela mora junto, então você vai ter o conhecimento que ela tem para dar e você vai ter muitos conselhos. O temor do Senhor consiste em odiar o mal. Lembra que o outro texto que nós lemos lá, que o princípio da sabedoria é o quê? O temor do Senhor. E aqui ele explica: o temor do Senhor é você odiar, consiste em odiar o mal. Se a coisa é ruim, por que você ama a coisa ruim? Você precisa odiar o mal. Eu odeio a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca que fala coisas perversas. Veja que o contrário da sabedoria, a imprudência, aqui são pessoas que são soberbas, são pessoas que são arrogantes, são pessoas que andam no mau caminho e a boca dessas pessoas só fala coisas perversas. Então, você, querido irmão, precisa abrir sua boca para falar bênção, parar de falar coisas más. Por quê? Porque é óbvio que você fala do que o coração está cheio.
Ontem eu conversei com os meus jovens e eu lembro que eu falei a eles o seguinte, que é comum eu falar duas palavras com algumas pessoas. Irmã, quando eu estou conversando, irmão, você é muito querido aqui em nossa igreja, você é muito amado. E o irmão às vezes fica assim, não sabe por que eu estou falando isso. É que eu estou dissipando bênção. Dissipador é quando você passa adiante o calor. Sabe quando você coloca um dissipador dentro do aparelho eletrônico para poder dissipar? Quando você coloca um dissipador no processador do computador, é para poder tirar o calor. Eu sou um condutor de bênção e eu nasci para abençoar. Então, eu vou lá e quando falo com as pessoas, eu quero falar bênçãos para elas. Por quê? Porque eu quero ser esse condutor de bênção. Eu quero me encher de luz. Então, eu sempre digo a alguns jovens, alguns irmãos específicos, você é uma bênção. Saiba que você é muito querido em nossa igreja, você é muito amado, sentimos sua falta. Por que falo isso? Para que essas pessoas sejam abençoadas. Então, da sua boca tem que sair bênção. Você tem que falar coisas para abençoar. Por que você tem que falar? Para que você seja retroalimentado por essas bênçãos que você mesmo fala. Para que você fale bênção, porque você vai ser o condutor dessa bênção. Deus vai te usar para você abençoar outro. E quanto mais você abençoa, mais o Senhor te usa. Sabe, a Bíblia declara que tem gente que abre sua boca de manhã cedo e já começa a reclamar. Reclama do governo, reclama do céu, reclama do mar. Ó vida, ó céu, ó mar, ó dificuldade. Ai meu Deus, meu joelho, ai minha costa, ai tudo, dói tudo, eu sou tudo ruim, eu não presto, não sei fazer. Tem muita gente que só acorda para reclamar. E isso é um problema. Aprendamos isso com a sabedoria. O mau conselho o mau conselho e a verdadeira sabedoria. O meu conselho é a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento. Minha é a fortaleza. Olha só, ela diz que o conselho dela é a verdadeira sabedoria e ela é o entendimento e ela é a fortaleza. A fortaleza está com ela. Lembre-se que Salomão, ele não era a sabedoria, mas ele usou a sabedoria, ele conheceu a sabedoria. Por isso, o conselho dela é sabedoria. Mais do que isso, ela é entendimento. E com ela está o quê? A fortaleza. Por meio de mim, os reis governam, e os príncipes decretam justiça. Por meio de mim, governam os príncipes, e os nobres e todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam, os que me procuram me encontrarão. Riqueza e honra estão comigo, bens duráveis e justiça. O meu fruto é melhor do que o ouro refinado, e o meu rendimento é maior do que a prata escolhida. Olha só, como falei para vocês, e ele já disse, Salomão, em outros versos, em outros textos, de que a sabedoria ela traz um dividendo maior do que o ouro refinado. E o entendimento que você tem da sabedoria é maior do que a prata batida, a prata escolhida. Anda pelo caminho da justiça e siga a vereda do justo, do juízo, para dotar de bens os que me amam e enchem os meus tesouros, os seus tesouros. Olha o que ela diz: quem andar em justiça, e justiça é o quê? Obediência ao Senhor, seguindo essas veredas, vai ser dotado de bens. Os que me amam os que me amam, ou seja, os que amam a sabedoria, vão ter os seus tesouros todos preenchidos. A sabedoria aqui, ela deixa claro que ela é eficiente, ela funciona em nossas vidas. Muitas coisas que às vezes nós tentamos fazer não acabam dando certo porque falta sabedoria a muito crente. Mas quando você procura o conhecimento primeiro, você acaba alcançando resultados no seu próprio trabalho. Tem que buscar a sabedoria, você tem que grifar isso aqui, cara. Olha só, ando pelo caminho da justiça e sigo as veredas do juízo, para dotar de bens os que me amam e encher os seus tesouros. Sabedoria vai trazer o que para você? Bens, tesouros. A sabedoria vai te enriquecer. Busque. Há um livro que é o livro que eu li para poder fazer esse sermão e me deu esse insight, Salomão, o homem mais sábio que existiu.
E esse autor declara que Salomão, esse homem mais sábio que existiu, ele diz, esse autor, que se você lê Provérbios todos os anos, em 3 anos, você ficará mais sábio do que todas as pessoas que estão ao seu redor. E se você lê Provérbios, por 7 anos, por 5 anos, 5 a 7 anos, você vai ser uma pessoa muito rica. Você será próspera. O meu desejo é que você aqui do Goal Six seja próspero. Lembre-se que prosperidade não é dinheiro só. Prosperidade é poder gerar, tá lá, né? Prosperidade é poder gerar filhos, prosperidade é ter paz. Porque a gente fala em prosperidade no mundo de hoje, aportuguesado, traz uma ideia de dinheiro. Ah, é prosperidade, né? Não tem a teologia da prosperidade, né? Que é você fazer Deus te dar dinheiro. Então, prosperidade acabou no nosso português trazendo essa ideia de que é só dinheiro. Não, prosperidade é mais do que isso. É poder você gerar filhos. Uma mulher, na época da Bíblia, que não pudesse gerar filhos, era uma família impróspera, mesmo que eles tivessem recursos financeiros. Então, prosperidade é mais do que isso. E você precisa não só ter recursos financeiros, mas você também precisa ser próspero em outras áreas de sua vida. Por exemplo, quando nós procuramos um lugar, nós podemos ir de duas formas, sem pedir informação ou você pesquisando primeiro. Então, esse domingo agora vai estar aqui em casa o pastor Paulo Macena. E eu vou sair com ele aqui, nós vamos sair com ele. Eu levar ele em alguns lugares específicos, na Paulista, ali no Terraço Itália, em alguns lugares eu vou levá-lo. Mas antes eu tenho que fazer o quê? Pesquisar, entender as coisas primeiro. Você, se vai ter que viver essa vida de qualquer jeito, ou com a burrice, ou com a sabedoria, eu proponho que, já que você vai ter que viver essa vida mesmo, viva com a sabedoria. Não seja você insensato, não seja você louco. Sabemos que é muito melhor buscar antes, é muito melhor você se precaver. Da mesma forma, os nossos sonhos precisam serem buscados antes com sabedoria, para que você receba o fruto do seu esforço. Mas o irmão espera que as coisas aconteçam na hora, ele só se prepara para a prova no dia, ele só avalia as coisas no momento. Não, você tem que se precaver, senão você não vai dar certo. A sabedoria é isso, procurar ali informações antes de você fazer as coisas que você quer. Veja que ele declara aqui que a sabedoria ela é a eternidade, ela tem eternidade nela. O Senhor me possui no início de sua obra, ó. O Senhor possuiu a sabedoria no início de sua obra. Antes de suas obras mais antigas, fui estabelecida desde a eternidade, desde o princípio, antes do começo da terra. Nasci antes de haver abismo, quando ainda não havia fontes carregadas de água. Antes que as fontes formassem, antes que as fontes e os montes fossem formados, antes de haver colina, eu nasci. Versículo 26. Deus ainda não tem feito a terra. Deus ainda não tinha feito a terra, nem os seus campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Eu estava lá quando ele preparava os céus, quando traçava o horizonte sobre a face do abismo. Eu estava lá quando ele firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava o mar em seus limites, para que as águas não transgredissem a sua ordem. Quando ele compunha os fundamentos da terra, eu estava com ele e era o seu arquiteto. Dia após dia, eu era a sua alegria, divertimento em todo o tempo da sua presença, divertindo-me no seu mundo habitável e achando alegria junto aos filhos dos homens. Então perceba aqui, querido irmão, que a sabedoria, ela estava em todo o momento com Deus, quando ele foi construir a terra. A sabedoria foi possuída, o Senhor a possuiu, colocou ela ali para organizar tudo. Antes do pó da terra, a sabedoria já estava.
você também precisa buscar ao Senhor. E como faço? Através da sabedoria. A sabedoria ela sempre existiu porque ela é a expressão do conhecimento do próprio Deus. Deus revela em sua palavra. Tudo que foi criado é revelado através da sabedoria. Então, para o momento e pensa. A sabedoria é infinita e ela sempre vai existir. Que tal você buscar a sabedoria? Isso nos mostra onde nós podemos obter e buscar a sabedoria. Somente em Deus, que é a fonte inesgotável do saber. Deus é essa fonte. Toda ciência que existe é fruto da sabedoria concedida ao ser humano. Lembre-se que a glória humana é o quê? Descobrir as coisas. A glória de Deus é o quê? Cobrir as coisas. Quando o ser humano consegue entender as coisas, descobrir, é uma glória que ele tem. Puxa, eu consegui descobrir uma coisa que Deus fez. Eu consegui descobrir uma coisa que ele cobriu. Você conseguiu entender determinadas coisas. Então, perceba que a sabedoria, ela traz essa glória humana. Sem essa permissão do Senhor, nada pode ser descoberto. Mas, a cada dia, o Senhor permite que a humanidade avance em conhecimento, que é um conhecimento revelado pelo Senhor, como declara ali Daniel, dizendo que o conhecimento se multiplicará. Será que você não tem visto o conhecimento se multiplicando? Antigamente nós escrevíamos em papiro, depois a gente foi e começou a escrever nos livros, depois Gutenberg fez as cópias da Bíblia, depois o conhecimento foi se multiplicando, veio ali a datilografia, né? Não sei se você é da época da datilografia, puxava. Eu lembro que tinha as máquinas da datilografia na empresa do papai, que fazia tudo. Eu lembro do computador em MS-DOS, né? As impressoras, tinha que pagar os funcionários, tinha ali a folha, tchom, tchim. Eram as impressoras com aquela folha grande, azul, azul e branco, linhas azul e brancas, assim. Eu lembro disso. Aí depois veio o quê? O computador, que é esse modelo que a gente tem, né? Computador de tubo. E depois o computador de tubo veio o quê? Computador slim aí, né, com essa tela aí veio bem menor. Você percebe que o celular de hoje, o pior celular de hoje, é melhor do que muitos computadores de alguns anos atrás. A ciência está se multiplicando. Aí você agora tem internet, que antigamente a internet era via cabo, né? Aí quando você tinha uma internet, minha internet é via cabo. E aí você colocava, então você tinha uma velocidade maior, melhor, mais segura. Aí depois você tem as internets Wi-Fi, que é a que a gente tem aí viajando pelo ar. Agora você tem o quê? A internet que não vem de um provedor específico do país, mas vem de fora, né? Você tem ali de fora do planeta, o Elon Musk colocou ali os satélites ao redor do planeta, colocando internet para todo mundo, a ciência se multiplicará. Aí agora você tem os cachorros que são robôs. Eu aqui em casa a gente tem um robô que limpa a casa, passa pano e tudo mais e tal. Puxa vida, daqui a pouco você vai comprar aí o robô número um aí do Elon Musk para poder limpar. Você tem agora como é que é o nome? IAs, né? E elas agora te ajudam em um monte de coisa, elas fazem várias coisas para você. Você tem agora isso, o conhecimento está se multiplicando, e já foi dito que o conhecimento ia se multiplicar, só que o irmão não entendia isso porque lhe faltava sabedoria e ele não tem essa percepção clara. Estamos vivendo no tempo do fim, então você precisa compreender isso, querido irmão, porque senão você vai pagar um pedágio muito alto. Há um resultado, porque a sabedoria ela é eterna. E há um resultado da sabedoria. Agora, meu filho, escutem o que eu digo, porque felizes são os que guardam os meus caminhos. Se você me escutar, você vai ser feliz. Ouça o ensino, sejam sábios e não rejeitem o que eu estou falando aqui. Feliz é aquele que me ouve, vigiando dia após dia, diante das minhas portas, esperando na entrada da minha casa. Ó, se você vai ser feliz se você ficar vigiando a sabedoria e esperando ela na porta da casa dela. Pois quem me encontra, encontrará a vida e alcança favor do Senhor. Se você encontrar sabedoria, você vai alcançar o quê? A vida. E você vai alcançar mais do que a vida, o quê? O favor do Senhor. Então você está pedindo, Deus, me ajuda aí, Deus.
Deus, eu preciso disso. Busca sabedoria, você vai encontrar quem em Deus. A sabedoria vai te dar o favor que você tanto quer. Busque-a. Mas tem muita gente que não viaja nisso aqui e não presta atenção nas coisas. Pois quem me encontra, encontra a vida e alcança a favor do Senhor. Mas quem peca contra mim, violenta a própria alma. Todos os que me odeiam amam a morte. Ai, pastor, eu quero é dormir, negócio de ficar lendo, ouvindo, e eu estou fazendo uma leitura responsiva aqui do texto bíblico, comentada. Ai, pastor, esse negócio não tenho tempo, pastor. A conversa é sempre essa. Não tenho tempo, pastor, para ler, para estudar e tudo. Ai, tô tão cansado. Sabedoria está te chamando. Não seja louco de não atendê-la, porque a sabedoria é melhor do que as joias. E tudo o que possa desejar não se compara a ela. Esse capítulo eu concluo aqui. Ele fala sobre a busca de sabedoria, mostrando a sua excelência, a sua eficácia, mostrando a eternidade, bem como o resultado de buscar aqui a sabedoria. Se você buscar a sabedoria como se ela fosse a coisa mais preciosa que você pode desejar, a sabedoria te convida e te mostra que ela não só, e eu falei a vocês, que ela é excelente, porque ela traz um convite para você. A sabedoria traz eficácia a você, eficiência a você, e a sabedoria traz a eternidade como um resultado para ti. Busque, aceite, encontre a sabedoria, porque se você a encontrar, você também vai encontrar o Senhor. Que Deus o abençoe, que o Espírito Santo esteja com você e que você busque a sabedoria. A irmã Zezé agora estará orando. Enquanto a serva do Senhor estiver orando, eu quero que você se una a nós também em oração. Vamos orar.